Vamos falar um pouco a respeito dos números da economia aqui no Brasil e também do mercado no varejo. Eu tenho dados aqui para você que mostram qual é a previsão do Brasil. Tá, número do PIB 2021. Isso aqui é uma previsão que está sendo feita pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. Como é que funciona isso? Se você pegar toda a produção brasileira, fabricação de coisas, geração de riquezas, venda de serviços e produtos, o Brasil vai ter um crescimento na sua capacidade de produção, na sua riqueza, em 3,7%, tá? Isso no geral, envolvendo todo tipo de investimento e tal. 3,7%. Essa é a previsão do FMI. Essa previsão já foi corrigida. Ela era de 3,5%, subiu para 3,7%, o que mostra que o Brasil tem uma expectativa aí de crescimento depois de períodos aí de decadência terríveis na sua economia. 3,7% previsão para o final de 2021. Essa previsão ainda pode alterar, dependendo da performance do Brasil nos próximos meses. Em relação à venda no varejo, os números também são animadores. Esses números que nós estamos mostrando aqui são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram que havia uma previsão de crescimento de abril para maio somente de 0,1% nas vendas no varejo, né? A venda lá da roupa, do calçado, da carne, do açúcar, do supermercado, do mercadinho, né? Das lojas de roupas e tudo mais. Então tinha uma previsão de crescimento só de 0,1%. Esse crescimento foi de 1,8%. Ou seja, estava apostando que ia passar, não ia crescer quase nada. De repente, esse crescimento foi de 1,8%. E se você pegar o acumulado dos últimos 12 meses, não só abril, maio, mas pegar todo o acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento que estava previsto para 19,8% foi de 23%, que é um número também muito bom. Junte-se a isso a previsão do governo federal de estender o auxílio emergencial para a população. Há a previsão agora de que haja mais 2 parcelas do pagamento do auxílio emergencial do governo federal. O assunto está sendo tratado pela imprensa hoje como uma possibilidade muito grande. 12 bilhões em recursos do governo federal à disposição para o pagamento do auxílio emergencial. Eu estou aqui ao lado do Dr. João Vitor, ele é economista, vai falar conosco um pouco a respeito desses números e das expectativas que gera esse anúncio de mais auxílio emergencial sendo injetado no mercado. Doutor João Vitor, boa tarde. Os números que nós mostramos aqui devem ser analisados como positivo. O Brasil está num caminho certo para o crescimento econômico, doutor? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham a TV Cidade Verde. Esses números, na verdade, refletem o impacto da vacinação sobre a economia brasileira, né? Esse crescimento que foi verificado agora no primeiro trimestre ele é resultado da volta gradual, apesar de lenta, à normalidade da atividade econômica em função da vacinação. No entanto, é importante que nós olhemos com cautela, pois essa previsão é bastante otimista de crescimento de 3,7% da economia brasileira, o que, na verdade, só vai se concretizar se, dentre outros fatores, houver a vacinação em massa e se houver renda para a população mais pobre, o que ainda não é uma realidade. Mas o primeiro indício que tivemos foi que, iniciando a vacinação de maneira mais abrangente, já tivemos um impacto positivo sobre a atividade econômica. Quando o senhor fala sobre a possibilidade de mais renda para quem faz parte das classes menos favorecidas, estamos falando de auxílio emergencial, literalmente, não? O auxílio emergencial ele serve para suprir essa falta de renda em virtude da pandemia, dessa crise, né? Se nós pensarmos na crise que agrava sobre o Brasil agora em 2021 e também sobre 2020, ela já vinha perdurando nos últimos 5 anos. Então, esse decréscimo da renda da população mais pobre já vinha acontecendo, com ou sem o auxílio, em função do desemprego, da informalidade, dos trabalhos precários. Então, o auxílio emergencial ele tem uma importância fundamental agora, quando não há atividade produtiva, quando não há níveis de emprego. No entanto, mesmo quando as pessoas voltarem a trabalhar em função dos baixos níveis de salários, ainda assim essa renda não vai ser suficiente para aquilo que se espera do consumo no Brasil. Agora, neste momento, onde não há emprego, onde as empresas estão fechando e as pessoas estão desempregadas, a melhor forma de garantir renda da população mais pobre é o auxílio emergencial. O anúncio do auxílio emergencial por mais 2 meses, o assunto está tratado aí na imprensa nacional. Ajuda a aquecer ou aumentar as expectativas, quem sabe a fazer com que os investidores olhem para o Brasil com alguma perspectiva nesse ano?
Uma questão importante que nós temos que nos ater é a importância do consumo para a economia como um todo, né? Dados do IBGE apontam que, se você pegar toda a parcela da renda do Brasil, tudo aquilo que movimenta o produto nacional, nós temos que aproximadamente 70% é movido pelo consumo das famílias. Ou seja, se as famílias não têm renda para consumir, a economia não gira. Cerca de 70% da economia como um todo depende disso. Então, o auxílio emergencial, ele deveria ser mantido e estendido, na verdade. Porque esse auxílio que é praticado hoje, que tem o preço máximo de R$350, ele é muito inferior ainda ao que era praticado no passado. Então, é importante que seja mantido e estendido o auxílio emergencial, mas o ideal seria que fosse praticado o mesmo volume pago ano passado. Porque a pandemia, na verdade, não está melhorando, está agravando em termos de mortalidade e contaminação. Então, enquanto não houver uma vacinação em massa, enquanto não se estabilizarem o número de contágios e mortes, esse auxílio deveria ser mantido tal qual ano passado e estendido seu prazo de pagamento até que a economia possa voltar ao normal. As previsões dadas pelos governos estaduais em torno da vacinação costumam ser otimistas, né? O governo do Piauí, por exemplo, está anunciando que até outubro deve ter imunização de toda a população. São Paulo está na mesma linha, tem data aí de até agosto, está com todo mundo imunizado. Acelerou a vacinação, por exemplo, no Maranhão, onde foi descoberta essa nova forma, ou essa nova cepa do coronavírus. Essas informações, uma vez concretizadas, terão que impacto nos números da economia? Se essas informações de fato foram concretizadas, de ter uma vacinação até outubro, o que se espera é que, a partir de outubro, as coisas possam voltar ao normal. Porque uma coisa que nós temos que entender é que, durante essa crise dos últimos 5, 6 anos, e principalmente ao longo da pandemia, os investimentos não foram refeitos. Então, não é simplesmente as pessoas poderem voltar à normalidade que a economia vai poder voltar a crescer. É necessário que sejam refeitos os investimentos. É preciso que sejam construídas novas estruturas produtivas, novas fábricas, novos comércios. O que nós vimos foi que algumas indústrias foram embora do Brasil. Então, quando as pessoas estiverem vacinadas, aí sim a economia vai poder voltar a caminhar em sua normalidade. No entanto, para que possamos voltar a crescer de fato, é preciso que não só essas pessoas voltem a trabalhar e aí o consumo seja restabelecido, como também os investimentos possam ser refeitos. Mas o que acontece é que, na verdade, essa previsão de vacinação até outubro, ela é bastante otimista, né? O que se verifica ainda no Brasil é que há uma pequena parcela da população vacinada, cerca de 10%, ou seja, estamos muito abaixo daqueles países que já conseguiram vacinar de fato, né? O único país que conseguiu, com a grande população, estender ao máximo sua vacinação foi os Estados Unidos, né? Isso porque eles têm uma estrutura já farmacêutica que lhe possibilita produzir, inclusive exportar e doar vacinas, o que não é o caso do Brasil. Então, o que se espera é que, quando essa vacinação estiver abrangendo a maior parte da população, nós possamos voltar a ter indícios de crescimento. No entanto, essa previsão de que nós vamos estar vacinados em outubro, acredito que é bastante otimista, tendo em vista que o Brasil não tem capacidade de produzir toda a vacina que ele necessita, e existe uma grande disputa dos países, principalmente os mais pobres, para também conseguir essa vacinação. Então, a previsão da OMS é que somente por volta de 2023 vamos ter uma vacinação plenamente estabelecida em todo o mundo. Enquanto isso não acontecer, aqueles países sem capacidade de produzir a própria vacina, como é o caso do Brasil, vão ter que disputar esse consumo com outros países. Então, essa previsão de que vamos estar todos vacinados em outubro, ela é bastante otimista e eu não acredito que, de fato, reflita a realidade da economia brasileira. Olha, muito esclarecedora a sua entrevista, doutor João Vitor. Mas no Brasil tem uma ótima capacidade de distribuição de vacinas, mas não fabrica vacina. Né? Nosso sistema público de saúde, o SUS, apesar de ser bastante criticado, ele tem uma rede de que possibilita você vacinar em larga escala, né? O Brasil, ele sempre foi um exemplo de vacinação. No entanto, nós não temos a capacidade de produção em larga escala. Então, se nós tivéssemos aqui o acesso a grande quantidade de vacinas, pela grande estrutura que o SUS tem, que é um sistema de saúde que é magnífico, né, apesar de sua precariedade por corte de recursos, se nós tivéssemos o acesso a essa grande quantidade de vacina, nós poderíamos sim imunizar a população de maneira bem rápida. No entanto, o que acontece é que são pouquíssimos os países com capacidade de produção de vacinas em larga escala. Então, nós até temos capacidade de distribuir de maneira eficiente. No entanto,
nós não temos capacidade de produzir em grande quantidade. E o que acontece é que, como todo mundo está demandando vacinas e são poucos os países capazes de produzir, então existe uma grande disputa por esses mercados, né? O Brasil ele poderia ter sido o grande pioneiro nesse processo de vacinação, tendo em vista que nos foi oferecida grande quantidade de vacina no passado. No entanto, como nós não tivemos acesso a essas vacinas, hoje estamos com essa incerteza, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos capacidade de acelerar a imunização, nós não temos capacidade de ter acesso a essa vacina, que é o item fundamental. Doutor João Vitor, obrigado, sempre esclarecedor. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição.